Primeiro, eu queria que você comentasse um pouquinho como você me falou que é de Guaratinguetá, né? A tua família é de Guaratinguetá, mas você nasceu lá, você é de São José? Eu nasci em Guaratinguetá também. Meu pai é formado em Direito e optou pela carreira jornalística. Tinha, né, uma Qual que é o grande... nome do seu pai? Mário Leme Galvão. Praticamente a família toda é do meio jornalístico, relações públicas. Só eu que optei também em fazer Direito, mas segui, né, a carreira e até com bastante êxito aí no Vale do Paraíba, batendo, né, o litoral norte, sul de Minas, Rio de Janeiro, São Paulo, tem causas fora do estado. Então a gente trabalha aí com diversas... O direito ele é vasto, né, demais. Ele acaba com que todas as pessoas tenham acesso hoje. Então é muito bacana as mudanças que houveram. Eu me formei muito cedo. Eu me formei jovem, né? Muito cedo. Eu me formei jovem, com 20 anos. Eu já estava com a carteira da OAB. E daí para cá, eu estou aí trabalhando e já há 23 anos de trabalho. Eu passei por assisti diversas mudanças no judiciário. Antes, eu queria ainda voltar um pouco na questão da origem, né, dessa vocação, né? Você falou do seu pai. O seu pai chegou a atuar como advogado, mas ele se dedicou basicamente ao jornalismo. Ele, Uh, ele, ele formou-se e naquela época havia nomeações de delegados de polícia, não era concursado. Ele foi nomeado logo de cara por uma pessoa influente para assumir uma delegacia de polícia em São Paulo. Ele chegou lá, ficou nem uma semana, pediu exoneração, viu que não era o que ele queria, voltou para Guaratinguetá, mandou currículos para São José dos Campos, e aí no CTA, no ITA, estavam necessitando de montar uma revista interna no ITA, e aí ele conseguiu esse trabalho no ITA. Do ITA, ele mandou currículo para a Embraer, que a Embraer estava começando, e aí o currículo é, foi parar na mão do Osiris Silva. Ele disse que é muita sorte, né, de parar logo numa pessoa tão que já determinava as ordens da diretoria da empresa. E aí chamou ele para conversar. Ele Embraer. Desde então ficou na Embraer, passou por superintendências da Infraero, trabalhou na VASP, e teve uma carreira bacana nesse sentido. porque a vocação, a advocacia, porque ele, obviamente, o pai, ele sempre gera essa influência no filho, né? E você tinha ali duas opções, o jornalismo e o direito. E as duas áreas, elas são muito correlatas, né? Se você for estudar a história do direito ou a história do jornalismo, vê que essas duas áreas elas estão muito próximas, né? O que te Eu levou acho que ao direito? eu herdei da minha mãe, que minha mãe é do Maranhão, olha, que mistura, né? O Brasil é cheio de misturas. E minha mãe é E maranhense, muito brava, muito. E eu acho que eu herdei dela algum gene de contencioso. Eu era muito, mas muito aguerrido desde a infância. Fiz karatê até os 20 anos, faixa preta, e eu gostava muito. Eu acabei, brigava, era muito, sabe, aguerrido em relação aos meus posicionamentos. E aí isso acabou me prejudicando um pouco na adolescência. E eu verifiquei que falei assim, acho que eu não posso mais brigar com as pessoas, né? Eu não tenho mais essa habilidade, o mundo foi ficando mais agressivo, mais, né, violento. E aí até meu pai disse, por que você não vai fazer direito? Porque o direito você vai poder, não vai brigar mais, você vai bater no papel. O papel vai servir para você, né, desestressar, o papel vai servir para você atuar e vai ser bom. E ele estava certo. E aí eu me identifiquei logo de cara, já entrei. No primeiro ano arrumei um estágio no Procon de São José dos Campos, e aí fui estágios, diversos estágios da faculdade toda, e isso acabou dando um diferencial, né, no Procon mesmo, atendia as pessoas, já ligava, resolvia o problema na mesma hora, já ligava nas empresas, falava, oh, isso aqui está errado, era muito bacana.
Muito bacana. E o teu início de carreira, então, ele teve essa influência do teu pai, mas não foi pelo fato dele ter sido advogado, mas pelo fato dele ter incentivado junto com a tua mãe também, que te deu essa E característica, né? uma outra característica que veio, eu acho, da área de comunicação, que eu lido muito bem em vender meu serviço. Muito, muito. Então, eu acho que tem aí uma comunicação, porque além dos estudos, isso veio a aliar, eu consegui passar isso, uma forma de vender às pessoas, né, o trabalho autônomo. E isso fazia. Não existiam redes sociais, né? A rede social do advogado era o cartão e a boca. E eu tinha uma habilidade tremenda em me vender. Então, isso garantiu que, nesses anos todos, eu formasse uma carteira. Hoje, essa profissão minha, de contencioso, uma pessoa procurar um advogado para resolver problemas, mudou muito, porque hoje a rede social é onde a pessoa faz a sua propaganda, e eu cheguei antes, né? Eu estou tendo até a possibilidade de ter os melhores clientes agora, hoje, depois de 25 anos, né? 23 anos. E eu também faço, eu estou me adequando, me adequei às redes, me adequei a todo tipo de rede social, tenho lá minhas coisas, publico muita coisa, revistas, tudo, para me adequar às novas possibilidades, porque eu acho que eu ainda tenho lenha para queimar, ainda estou jovem demais. Com certeza. Agora, quando você fala a respeito da comunicação, você fala dessa mudança temporal, né? Também a atuação como advogado mudou muito do que era no passado, do que é hoje, né? Como que você avalia isso? Eu avalio isso ao mundo da comunicação mundial, né? A comunicação mundial mudou. Hoje eu tenho um filho de 10 anos e de 5 anos, eles a velocidade das informações, né? Tudo que eu vivi com 11, que eu lembro, o de 10 já está vivendo há 2 anos, de 8 até 10 ele já está vivendo, o de 5 fala coisas para mim, tem vocabulário expressivo, assim, de como se fosse um garoto de 12. Absurdamente essa velocidade nos assusta, mas vai trazer algo para o bem. Essa mudança vai continuar, acho, nos próximos 5 anos, e ela veio para modificar, vai modificar também as profissões, né? São diversas profissões novas, tudo. Então, acho que o mundo ainda está em transformação. E a pandemia, então, na área jurídica, a pandemia foi um divisor de águas. O método do fórum, o método dos processos, tudo digital. Eu até fechei um escritório que eu tinha grande, com 6 salas, 1,8 toneladas de papéis joguei fora. Eu tinha arquivos, eu não tinha coragem de jogar documentos de clientes fora. Eu tinha arquivo morto, guardava aquilo com o maior carinho. Os digitalizei para fazer uma mudança. Hoje eu estou numa sala comercial, duas, né? Estão conjugadas, num prédio moderno na cidade, e não tem papel. Com o mesmo volume ou até mais volume de trabalho? Mais volume até de trabalho, sem um papel. O imediatismo de WhatsApp, uma cobrança penal em relação a processos, por exemplo, os clientes todos têm acesso à rede. Na verdade, quando o cliente te liga, ele já sabe mais que você sobre o andamento do processo, porque é livre, né? A pessoa entra, é público, mas isso é bom, isso está trazendo um pouco de adaptação, todos estão se adaptando. E exige também do profissional um aprimoramento, digamos assim, constante, né? Ele precisa ficar Eu acho atualizado, não só em nível jurídico, mas em nível tecnológico também. que nível tecnológico de comunicação, como você se comunica com o cliente, está muito mais próximo de você ser um profissional multifunções, né? Um profissional bom, do que o próprio direito. Isso foi bom também, que a prova da OAB, para a pessoa conseguir tirar a carteira, ela se tornou vasta, né? Enorme, e a pessoa tem que ter aí uma capacidade muito técnica para passar na prova. Então, quando ela vem já para o mercado, ela vem preparada, só que daí ela se depara com todo esse aspecto que ela vai ter que aprender.
Então, inverter um pouco. Antes a pessoa saía, tinha que estudar demais para sair um bom profissional. Hoje ela sai razoavelmente, mas ela tem que aprender muitas outras habilidades. Eu insisto muito nisso com os meus estagiários, tudo, porque essa habilidade ela não é encontrada em lugar nenhum. Essa habilidade ela é conquistada dentro do trabalho. Você falou dessa relação, né, entre o advogado, o cliente, essa adaptação à realidade, e agora a relação entre o advogado e a própria justiça, porque, como nós falamos, né, e é o tema dessa entrevista, né, há hoje um novo cenário da justiça no Brasil, né? Como que você avalia essa relação hoje? A relação juiz-advogado, Estado-advogado, juiz-advogado, promotoria e advogado mudou demais também. Ela mudou para melhor, eu acredito, porque existia, né, também, dentro do Poder Judiciário, quando você dizia Poder Judiciário, era algo, né, magnânimo, algo que você exige uma. Era o juiz, né? Ele tinha ali quase que um poder divino, né, para as pessoas, né? O juiz decide a vida das pessoas, seja da ordem criminal, pela liberdade, seja pelos direitos através do direito civil, né, econômico, que é mais, às vezes dói mais que a própria liberdade familiar, o direito de família, e houve uma aproximação muito grande e uma gravação dos atos, né? Então, os juízes, promotores tiveram que se portar também, todos, de uma forma muito polida e de respeito e de aplicação na própria justiça. Então, as audiências, por exemplo, a corrida, eram marcadas de 10 em 10 minutos, 5 em 5 minutos. Antigamente, o juiz era o presidente do ato, alguma coisa, e ele dominava ali como hoje não. Hoje ele tem que seguir realmente, não que ele não seguia, mas hoje ele tem que seguir as regras, porque tudo, né, todos têm que tomar cuidado, está tudo sendo gravado, tudo sendo, né? Então tem que ter uma cordialidade entre todos. Estamos todos no mesmo nível, advogado, juiz e Ministério Público. Isso foi importante para todos, porque Agora, trouxe a desculpa. execução exata das regras como elas têm que ser. Mudança, né? Também de uma certa maneira, ocorreu no mundo virtual, né? Hoje, muitas audiências, encontros não são mais face a face. É difícil ocorrer uma audiência presencial. O Conselho Nacional de Justiça ele exigiu, há cerca de 60, 90 dias atrás, que todos os juízes fizessem audiências presenciais. Quando os juízes começaram a cumprir a exigência, a advocacia gritou, falou: não, não, nós adoramos a ideia do virtual. Você não precisar sair do seu escritório, você não precisar né, fazer deslocamentos. Muitas vezes você pegava processos em estados diferentes, você tinha que viajar de avião, rodoviário, para poder realizar um ato de uma audiência que não durava 10 minutos. Então, o mundo, a audiência virtual, eu mesmo sou muito a favor. Questões jurídicas também, elas precisam evoluir ao mesmo tempo em que a tecnologia, de uma certa maneira, está inserida na nossa vida. Como que você avalia hoje a questão da justiça no Brasil, que ainda tem uma base, né, em leis que necessitam reformas? Ó, eu vou falar para você com base, então, nos três poderes, tá? O Estado ele é dividido em três poderes: executivo, legislativo. O executivo executa as leis criadas pelo legislativo e o judiciário faz a balança desses três poderes, né? Aplicando ou verificando se a norma é constitucional, se a norma é válida, e isso vai, as decisões vão criando jurisprudências, ao passo que são, né, os anos passam, por conta da comunicação, voltando novamente para a comunicação, pela tecnologia, as pessoas criaram um meio de cobrar o executivo, cobrar o legislativo e cobrar agora a terceira, né, o poder moderador, que é o judiciário. Então, toda essa modernidade está fazendo que haja conhecimento de informação e velocidade, e as pessoas conheceram, passaram a conhecer efetivamente. Então, desde uma discussão que é feita num bar por causa dos políticos,
por causa de A, ou B, ou C, passou-se também a assistir as pessoas que estão criando as leis. O que acontece? Não só as coisas que são benéficas aparecem, mas aparecem também todos os defeitos de todos os órgãos, de todos os poderes. Então, está se passando por transformações. Todos os poderes vão ter que passar por transformações. Ou seja, vão ter que se adaptar e vão ter que atualizar também os próprios dispositivos e ferramentas que utilizam no dia a dia. Todos os dispositivos, ferramentas e próprias normas de funcionamento. Né? Hoje você começa já a saber se um deputado foi na sessão, você tem portal da transparência para dar as contas, né, das prefeituras, dos estados, dos municípios. Então, existe aí algo aberto à população para nós podermos cobrar. Nós também estamos super confusos com isso, porque também não sabemos a maneira de fazer com que isso funcione. Então, é isso. Aí as pessoas. Sai uma decisão do STF, sai uma decisão polêmica, todo mundo tem acesso. Antes ninguém tinha acesso. Ou seja, é preciso estar em sintonia com os tempos atuais, né? É preciso. E isso está tornando a coisa bem difícil, né? Bem difícil para todos. Uma pessoa dessa que tem exposição, ministro, por exemplo, que tem exposição, seja no executivo, o presidente, ou o legislativo com os deputados e os ministros do STF, você não consegue mais pegar um avião, andar, né, na rua normalmente, porque você vai ser cobrado. Perfeito. Agora, o escritório Marcelo Galvão Advocacia e Consultoria, ele em São José dos Campos se consagrou e tem se destacado pela atuação nas mais diversas áreas, principalmente relacionadas ao contencioso, como você já destacou. Mas hoje, qual é o segmento que você vê, atuando em várias áreas, que tem exigido maior dedicação, maior atualização, maior foco, ou todos eles são assim? Olha, conforme eu te disse, né, o direito civil que trata das relações contratuais entre as pessoas têm mais também têm se atualizado em relação a saber os seus direitos, né, quais são as suas obrigações, mas também muito mais quais são os seus direitos. Então, o direito civil, ela tem a compra e venda, né, que são algo que está mais perto das pessoas, né? O próprio direito do consumidor trouxe né, até a exigência, o Estado exigiu que as empresas já coloquem em seus balcões um código do consumidor. Então, as pessoas estão muito atualizadas e antenadas em relação a isso. E aí tem também o direito penal, as pessoas têm mais acesso, estão sabendo como as normas funcionam ou não. Então, vai haver mudanças. Mas as mais que eu disse para você que chegam sobre a liberdade e sobre o meio econômico, que seria o financeiro. As pessoas só vão tratar praticamente no judiciário algo reflexo, né, ao dinheiro. Então, uma compra e venda de imóvel, uma compra e venda de veículo, uma compra e venda numa loja, tudo relacionado acaba dando reflexo na sociedade. E é isso que o contencioso traz. Sempre há uma demanda que tem, né, um autor e um réu formando aí e o Estado para decidir o que houve de errado e aonde não se chegou num consenso. Para os nossos leitores, finalizando aqui a nossa entrevista, que orientação você dá como especialista na área para aqueles que necessitam da justiça hoje? Procurem um advogado, se informem, o que É, fazer? o advogado, ele é o profissional habilitado a estar em juízo. Nós chamamos de capacidade postulatória. Só o advogado tem essa capacidade, só ele tem o entendimento de como aplicar as regras. Então, se o meio de comunicação trouxe acesso às regras, eles sabem as regras, mas não sabem como, né? Eles não têm capacidade postulatória de fazer com que isso seja válido e garanta o seu direito. Então, nunca deixar de procurar um profissional. Nunca ir a uma delegacia dar um depoimento sem que tenha um advogado ao seu lado. Nunca, já que se algo deu errado, se algo deu errado numa compra, se algo deu errado numa compra de internet, né, busque o advogado para você saber. Até porque o Estado ele criou
95. Juizado, que nós chamamos de juizado especial cível, esse é o nome correto, e as pessoas chamam, no coloquial, de juizado de pequenas causas. Ele não funciona para as pessoas, porque lá as pessoas podem utilizar o órgão sem advogado, mas o Estado não te entrega algo efetivo, bom. Então, como o Estado não entrega para você uma saúde boa, não entrega para você algo, né, uma delegacia efetiva, é muito precário que o Estado te entrega, então também o juizado vai ter um limite lá de atendimento, tudo. Então, o ideal mesmo é que a pessoa nunca deixe, mesmo numa causa pequena, nunca deixe de ter o advogado. Ele é essencial à administração da justiça. Sem o advogado, não tem o atingimento da justiça. Ele é o elo de ligação para atingir a balança da justiça. Mais alguma coisa que você queira destacar? Eu acho que a continuidade das pessoas terem acesso à informação é importante, e isso, que as pessoas conheçam os seus direitos, mas deixem que o advogado aplique. Essa é a função maior do advogado, buscar a efetivação da justiça.